Então vamos falar sobre as previsões astrológicas para o mês de agosto, um mês que tem alguns aspectos bem intensos, umas movimentações importantes e até umas reviravoltas assim de energia. Calma que eu vou explicar tudo para vocês no vídeo de hoje, então bora lá conferir. Muito bem, então vamos falar do comecinho do mês. Tem um aspecto que é assim bem intenso, mas tem outros que vão ajudar, né, a suavizar um pouquinho. No dia 6 de agosto, Marte chega em Libra, e o Marte em Libra, ele não tá numa posição assim muito confortável, vamos dizer assim. Porque o Marte, ele é o guerreiro da ação que quer fazer e acontecer. E Libra, vocês sabem como que é, né? Ele é um signo que ele evita discussão a todo custo, ele sempre tenta ser o mais justo possível, né, ponderar todas as possibilidades. E por um lado, isso é até positivo. Porém, pode trazer também uma incerteza, a gente demora muito para decidir como agir, a gente pode ficar também com um pouquinho de medo de desagradar os outros, porque Libra ele tem essa questão, né? Isso tudo pode gerar até uma frustração, né, gente? Porque Marte em Libra, geralmente ele faz mais pelo outro do que por ele mesmo. Como eu falei, quando age, às vezes é mais só para agradar o outro que qualquer outra coisa. E também tem aquela questão de precisar da aprovação do outro. Vocês estão percebendo, né? Uma energia assim um pouquinho mais desafiadora. Ah, então Marte tá domado aqui, Marte. Mas quando ele se irrita, as coisas estão acumuladas dentro dele, aí ó, sai de perto, porque aí pode vir assim uma explosão de raiva. Marte também fala sobre isso, né? A natureza do planeta, né? Porém, vamos olhar pelo lado positivo, ele é muito bom para parcerias, negociações. E como eu falei, a gente vai estar querendo chegar num acordo em comum para todas as partes, então pensar um pouquinho mais no outro, favorece equilíbrio, diplomacia nas relações. Essa é a parte boa. Só tem que tomar cuidado principalmente com essa questão da indecisão que eu comentei e com a necessidade de aprovação do outro, tá? Fica ligado nisso. Marte fica em Libra até o dia 21 de setembro, então tem um pouquinho de tempo aí, né, pra gente aprender a lidar com essa energia. Uma dica bem legal é justamente trabalhar essa comunicação direta, respeitosa, aquela coisa de aquele ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando. Chegar numa solução que todos saiam ganhando de alguma forma, mas sem se esquecer também do que a gente quer, né? Não pode se anular por conta do outro. E principalmente, eu acho que o ponto-chave é a gente colocar limite pra decidir as coisas, porque senão, gente, é só indecisão e aí a gente não faz nada da vida, fica tudo travado, fica pensando nas várias possibilidades, aí como é que eu posso fazer para o outro ganhar e eu ganhar, aí pensa em várias possibilidades, aí não sai do lugar. Também tem essa questão. Eu acho que esse é o principal, coloca prazo, tá? Mesmo que não tenha prazo, mas para você mesmo, porque senão vai empacar, e aí já viu, né? Enfim, equilíbrio é tudo nessa vida, né, minha gente? E Libra fala justamente disso. Muito bem, passando pro dia 8, a gente tem um bom aspecto, um trígono entre Marte e Urano, um aspecto que traz facilidade para as nossas ações justamente. Olha que coisa boa, né? Marte entrou em Libra e Urano já vem, vai dar uma ajudada aí, né? Aquela questão toda que eu falei de indecisão, tudo isso. Traz bastante coragem, inovação, né? Urano, o deus da inovação, quer fazer tudo diferente, pensa fora da caixinha. Então isso vai ajudar bastante a gente, né? É excelente para mudanças rápidas, né? Porque o Urano também é bem rapidinho. Mudanças criativas. E aí, como os dois estão no signo de ar, né? Marte e Urano, é um dia excelente para botar ideias, né? Colocar a cabeça aí para pensar, buscar novas ideias, soluções, conversas também tá bem legal. E surpresas boas também podem chegar. Porém, é o que eu sempre falo, né? Nem tudo são flores, o universo tá sempre tentando se equilibrar, né? A gente tem o bom aspecto, mas tem um aspecto desafiador que eu falei pra vocês, né? Uma oposição entre Marte e Saturno. Urano, graças a Deus, tá na jogada pra ajudar a gente, mas essa oposição a gente ainda vai sentir, tá? Vai ser um pouquinho chatinho aí pra gente, mas vamos passar por ela. A gente pode lidar com cobranças externas, pressão pra fazer, pra acontecer. É o que eu falo sempre, equilíbrio, né? A gente quer fazer, né? Quer mudar, tem ideias originais, mas fica naquela indecisão, fica se cobrando. Isso nunca é bom. Então o que a gente tem que pensar é que nem tudo precisa acontecer na hora que a gente quer, né? Nem tudo precisa acontecer agora. Às vezes a gente só começa, né? Dá o pontapé inicial e aí as coisas vão acontecendo com o tempo. O que a gente pode sentir aí nesse dia e até uns 3 dias depois, tá? Mas aí conforme for passando os dias, ele vai diminuindo assim a potência, vamos dizer assim. Como eu falei, a gente sente vontade de fazer, mas acaba ficando paralisado, porque Marte está em Libra, né? Não vamos esquecer disso. Pode haver assim um conflito entre o que a gente quer fazer e o que a gente deve fazer de fato. Medo, né, da rejeição, do que o outro vai pensar, como eu trouxe para vocês, né, falando de Marte em Libra, isso também pode acontecer. E risco da gente, ó, explodir, porque tá engolindo sapo, tá relevando, né, tá naquela coisa. Mas aí, ó, chega, quando bate, você vai, chega, e aí explode. Tomar cuidado, né, com isso também. Como eu falei, o Urano, ele tá fazendo um aspecto bom? Tá, mas essas explosões aí, elas podem acontecer, tá? Porque, justamente o que eu comentei, a gente quer fazer, quer inovar, mas aí, ai, gente me pressionando, ai, chega, sabe? Então, atenção com essa parte. Então,
Vamos buscar integrar aí essa energia e não deixar a raiva, né? A coisa da crítica toda, o julgamento alheio paralisar a gente. Muito bem, agora passando para o dia 9 de agosto, nós temos uma lua belíssima, uma lua cheia em aquário, vai ter conteúdo só sobre isso. E essa lua cheia, ela vai trazer, né, à tona temas sobre coletividade, sobre a nossa liberdade, a nossa individualidade também, amizades, inovação. É um momento pra gente se libertar mesmo, né, ser bem aquariano. E tomar uma consciência, né, pensar, refletir com a gente mesmo, o que a gente precisa deixar de lado para que a gente seja cada vez mais a gente mesmo, mais autêntico. Como eu falei, vai ter conteúdo sobre isso, tá? Muito provavelmente vai ser um short, um videozinho curto, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que aí você não perde conteúdo nenhum aqui. Eu trago com bastante detalhes para vocês. Nesse dia também temos uma oposição entre Marte e Netuno, mais um desafio aí um pouquinho chatinho. A gente pode sentir um pouco de... a gente fica meio... não sabe para qual caminho seguir. Marte é o planeta que fala da ação, Netuno é a névoa, né, a neblina, então a gente pode ficar meio confuso, né? A lua cheia vai trazer aí alguns temas pra gente, mas pode ficar meio confuso. Aí tá, trouxe, mas o que eu faço agora? A gente pode estar um pouquinho mais cansados também, desgaste físico mesmo. Pode acontecer da gente se enganar com as pessoas, né? Então combinou X, aí aconteceu Y, sabe? Aquela coisa de desencontro, isso pode acontecer. Então, se alguma coisa marcada, né, pra esse dia, já confirma antes com a pessoa, deixa tudo bonitinho, pra evitar que isso aconteça. Porque lembrando, estamos em Mercúrio retrógrado, tá acabando, dia 11 acaba, mas é melhor checar mais uma vez, que é pra não se estressar, né? Como eu falei, não se cobre muito de ser produtivo nesse dia, porque a energia vai estar um pouquinho mais pesada, né? Esse dia vai exigir mais paciência mesmo, mas tudo passa, né? E no dia seguinte, dia 10, um aspecto muito positivo, mais uma vez, um trígono entre Marte e Plutão. Vocês estão vendo que Marte, ele tá agitado, né? Mudou de signo, começou a fazer aspecto aí com um monte de planeta. É um aspecto, assim, bem poderoso pra gente tomar de volta o nosso poder pessoal. Como eu falei, vai estar meio nebuloso no dia anterior. Teve aquela, né, oposição Marte-Saturno, mas dia 10 parece que as coisas começam, né, querer começar a se ajeitar, porque o Plutão vai falar, meu filho, acorda, se reconecta aí com o seu poder pessoal, bora pra luta. Excelente pra gente retomar a nossa coragem. Vai ter, assim, uma facilidade um pouquinho maior de colocar os planos em prática, bem diferente, né, do dia anterior. E dia 11 fica melhor ainda, como eu falei pra vocês. Finalmente, acabou o Mercúrio retrógrado. Vamos comemorar. Mercúrio volta o seu movimento direto no signo de Leão. Agora sim, a gente começa a pensar com um pouquinho mais de clareza, expressar as nossas ideias também com um pouco mais de clareza, confiança. Então, pensa sobre tudo que aconteceu durante Mercúrio retrógrado. Foi alguma confusão aí, né, que aconteceu pra você? Como é que foi? Já deixa nos comentários, né? Compartilhar aí as experiências. Pensa direitinho nas coisas que te aconteceram. Reflita sobre elas, porque retrogradação fala, né, pra gente refletir. Então, pense quais lições você pode tirar desse período, aprendizados, né? Sempre tem coisa pra gente aprender, mesmo que tenha sido, assim, o caos na vida. A gente sempre pode aprender alguma coisa, né? Eu prefiro ter um olhar um pouquinho mais otimista, né? Realmente tirar aprendizado das coisas, porque eu acho que isso deixa os desafios um pouquinho mais leve, né? Não é que facilita, e não vou olhar pro problema. Não, a gente olha, mas se a gente tem um olhar um pouquinho mais otimista, parece que fica um pouquinho mais leve. Então, por que não, né? Muito bem, no dia 12 a gente tem um sextil entre Saturno e Urano, que é um aspecto assim mais coletivo, tá? Mas é muito bom. É a chance da gente conseguir unir o novo, representado por Urano, e o tradicional, trazido por Saturno. É a questão de inovar com responsabilidade, não é chutar o pau da barraca. Urano tem muito disso, né? Mas Saturno vem e fala, não, meu filho, não é assim. Vamos inovar, mas vamos pensar como a gente vai fazer, vamos estruturar, né? Palavra bem saturnina aí, estrutura. Então, um trânsito que facilita, assim, mudanças a longo prazo, coisas que a gente pensa pro nosso futuro mesmo. Como eu falei, a gente quer mudar as coisas, mas sem caos, né? Estruturando, pensando de maneira lógica e com muita maturidade. E, obviamente, como o Urano também fala de libertação, né? Vai ajudar a gente a se libertar, mas de maneira gradual, sabe? Sair de algo que limita a nossa vida, que prende a gente, que tá atrapalhando a nossa evolução, mas de maneira, ó, estratégico, inteligente, né? Algo que vai perdurar pelo tempo. Dia 12 seguimos com um bom aspecto, uma conjunção, aspecto muito lindo entre Vênus e Júpiter. Excelente para relacionamento, conexão familiar, conexão com as pessoas que você gosta, oportunidade financeira também. Só coisa boa, gente. São dois planetas que a gente chama de benéficos, né? A natureza deles é muito benéfica. Então, Júpiter expande tudo que ele toca, nossa, ele favorece. Então, ele vai tocar aí na Vênus, vai favorecer relacionamento, dinheiro. É muito legal da gente ficar perto das pessoas que a gente gosta aí nesse dia, nesses 4 dias, assim. Dura mais ou menos 4 dias, vamos colocar, né? Então, valorizar os vínculos, né, afetivos das pessoas que fazem bem emocionalmente pra gente. Tá brigado com alguém? Também é legal pra se reconciliar, tá? Fortalecer os laços,
né? Escutar o outro, ter mais empatia para, como eu falei, fazer uma reconciliação, demonstrar mais carinho com profundidade, né? Excelente também para trabalhar a autoestima, aquela coisa de, em vez de ficar só se cobrando, acolha o que você sente, os desafios que você tem. O amor próprio, quando a gente tá falando aí dessa conjunção, o amor próprio ele vem do autoacolhimento e não de produtividade, sabe? Ah, então eu sou maravilhosa que eu consegui produzir. Não, olha para quem você é, tudo que você já conquistou, o bem que você faz para as pessoas, é sobre isso. E principalmente da gente se abrir para receber amor, porque câncer ele doa-se muito. E aí ele tem medo de se machucar, aí ele se fecha. Então muitas vezes a gente só dá amor, isso é muito bom, vamos continuar, né? Mas também se abrir para receber amor, carinho, ajuda quando preciso também, tá? Então vamos aproveitar. São dois planetas maravilhosos, como eu falei, quando eles se juntam é o casamento astrológico perfeito. E passando pro dia 14, temos sextil entre Mercúrio e Marte, excelente para comunicação, ideias novas, colocar as ideias em prática, sabe, com bastante agilidade, de maneira bem racional, e tomar decisões também tá bem legal, tá? Passando pro dia 22, o Sol entra em Virgem, aí ó, aquela coisa, né, todo mundo é afetado, todo mundo vai sentir isso, dependendo de onde a gente tem Virgem no mapa astral. Vai ter vídeo sobre isso, tá? Eu vou trazer falando mais aí sobre essa energia, mas de maneira bem geral, praticidade, racionalidade, a gente querer realizar, mas não é realizar de qualquer jeito, não, ele quer realizar com perfeição, porque signo de Virgem tem essa coisa do perfeccionismo, né? Obviamente tem que tomar cuidado para não paralisar a gente. Aquela época do ano pra gente colocar ordem na casa, traz foco pro trabalho, foco pra nossa rotina, cuidado com o corpo, né, com a saúde. Então, época de Virgem é sempre muito produtiva. Como eu falei, vai ter conteúdo só sobre isso no canal. E no dia seguinte, dia 23, lua nova em Virgem, energia virginiana começa a crescer. Também vai ter conteúdo especialmente sobre isso, mas fala de começos, a lua nova fala de começo, então é um começo mais pé no chão, sabe? Pensando na realidade mesmo, como a gente pode melhorar os vários aspectos da nossa vida. Já fica ligado que vai ter conteúdo sobre, com detalhes para vocês. E vamos nos encaminhando para o final do mês. No dia 24, vocês viram, tá tudo maravilhoso, né? Dia 24 vem aí a pedra no nosso sapato, uma quadratura entre Sol e Urano. Esse aspecto vai acontecer de madrugada, então pode ser que essa noite, né, nesse dia, nessa madrugada aí, a gente sinta um cansaço, uma noite mais agitada, tá? É um dia de muitos imprevistos, então não cobra para as coisas saírem perfeitas, porque o Sol vai estar em Virgem, a gente vai querer perfeição em tudo. Então já fica o aviso, não cobra nada perfeito, porque vai acontecer imprevisto sim, coisa que tá fora das nossas mãos. A gente pode ter um pouquinho de problemas aí com autoridades, figuras de autoridade em geral, né, na nossa vida, então um chefe, de repente. Cuidado para não se estressar, não vale a pena porque vai passar. A dica é ser bastante flexível, tá? Diante desses imprevistos, porque como eu falei, vai acontecer, mas vai passar. No dia 25, Vênus chega em Leão e aí é tudo sobre a gente. O amor, ele vai ficar assim, ganhar um brilho, sabe? Uma coisa assim bonita, magnética. E também um toquezinho dramático, porque Leão é o rei do drama, né? Mas é um posicionamento que destaca a importância de se expressar de forma criativa, generosa também. E como eu brinquei, né, tudo sobre a gente, que a gente fica ligado mais, sim, beleza, né, em como a gente tá se mostrando pros outros, a gente quer se arrumar mais. Isso é bom, né? Lembrando que tudo é sobre equilíbrio, não vamos exagerar. Mas é uma época boa pra gente trabalhar a autoestima, essa questão da generosidade também tá bem legal. Mas tem um mês aí muito produtivo pra gente. Também vou trazer conteúdo falando, né, explicando mais sobre Vênus em Leão pra vocês. Dia 25 até o dia 27 temos alguns aspectos aí intensos com a Vênus. Então anota aí, tá? Teremos trígono com Saturno, Urano e Netuno, mas uma oposição com Plutão. Oposição, vocês sabem, né? Pega no nosso pé. E Plutão é bem forte. Então serão, assim, dias bem intensos e agitados nas relações. Então de um lado a gente tem mais estabilidade, uma coisa assim mais criativa, artística, surpresas até bem agradáveis. Mas quando Plutão entra na jogada, vem bastante intensidade e possíveis aí, depende de cada caso, eu não vou conseguir falar de todos os casos, mas possivelmente também algumas rupturas assim meio dramáticas, tá? Cuidado com joguinhos de poder, sabe? De um ficar tentando se achar mais poderoso que o outro, um se achar melhor que o outro, aí eu te comando e aí você tem que abaixar a cabeça pra mim, esse tipo de coisa, tá? Toma muito cuidado com isso. O amor, ele precisa ser leve, porque Vênus em Leão, ela fala, né, também dessa leveza, dessa jovialidade, até porque o signo de Leão é um signo muito jovem, né, se a gente for parar pra pensar. Então, lembra disso, tá? As coisas têm que ser o mais leves possível, mesmo aí com essas intensidades todas, tá? E pra finalizar um mês, um aspecto bom, passando aí esse turbilhão aí com Vênus, nós temos um sextil entre Netuno e Urano, aspecto mais de calmaria, de inspiração, de novidades, arte, intuição,
sonhos. Excelente dia pra gente finalizar o mês meditando, se conectando com a nossa essência e para ser o mais criativo possível, dar asas à nossa imaginação. Para finalizar com chave de ouro, porque vocês viram, tem aí algumas intensidades. Não é um mês assim, nossa, catastrófico. Tem bastante coisa acontecendo, mas se a gente tiver consciência, né, de todas as possibilidades, seguir a nossa intuição, procurar estar o mais alinhado possível com a energia do universo, a gente consegue passar, até pelas tempestades a gente consegue passar assim, de maneira mais tranquila. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Não esquece também de curtir, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação. Como eu falei, tá vindo aí bastante conteúdos curtos, né, os shorts pra vocês, então se inscreve que assim você não perde nada. E que seja um mês excelente para todos nós. Eu vejo vocês então na próxima semana. Um grande beijo